Olá, essa é uma história vivida por mim e gostaria de compartilhar com você, e se você achar interessante, pode compartilhar em seu canal. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Aquela coceira insistente na nuca que te força a virar, mesmo que a razão diga que não tem nada ali? No começo era só isso, um incômodo passageiro. Mas acredite, jamais ignore esse pressentimento. Depois virou um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Essa é a história de como um simples vizinho se tornou a personificação dos meus piores medos. Meu nome é Ana, e se você me perguntasse há alguns meses, eu diria que finalmente estava começando a colocar a minha vida nos trilhos. Eu me mudei para este apartamento buscando um recomeço, um lugar tranquilo onde eu pudesse me reconectar comigo mesma depois de tudo. Era um espaço pequeno, mas tinha o suficiente para me sentir em casa. As paredes claras, a luz do sol da manhã e a vista me davam uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Eu passava horas lendo, cuidando das minhas plantas e tentando, de todas as formas, enterrar o passado. Acreditava que, com o tempo, as cicatrizes iriam se curar. Eu estava enganada, porque mesmo nos momentos mais calmos, eu sentia que algo estava faltando. Uma sombra pairava sobre mim, um pressentimento de que a paz era apenas uma ilusão. E como eu disse, jamais ignore esse pressentimento. A vista do meu apartamento era agradável, se você ignorasse um pequeno detalhe: a casa do Sr. Silva. Ele era meu vizinho do outro lado da rua, um homem solitário, sempre de semblante fechado. Quase não o via durante o dia. Saía para trabalhar cedo, voltava tarde da noite. Era um fantasma em meio à normalidade da vizinhança. Eu não sabia nada sobre ele, qual era o seu trabalho, se tinha família, amigos, nada. Ele era um completo mistério, e talvez fosse melhor assim, porque mesmo sem saber nada sobre ele, eu sentia um certo desconforto em relação ao Sr. Silva. Uma sensação estranha de que ele estava sempre me observando. Talvez fosse apenas a minha imaginação, fruto do meu estado emocional fragilizado. Mas, como eu disse, jamais ignore aquele pressentimento. E à noite ele mudava. A primeira vez que eu o vi foi em uma noite fria de outono. Eu não conseguia dormir, atormentada por pesadelos recorrentes. Levantei da cama, fui até a janela e lá estava ele. O Sr. Silva estava vagando pela rua como uma alma perdida. Usava as mesmas roupas de trabalho, mas algo estava diferente. Seu olhar. Era um olhar vazio, sem vida. Como se ele não estivesse ali de verdade. Como se o corpo estivesse andando sozinho, controlado por alguma força invisível. Eu fiquei paralisada, observando aquela cena macabra. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que ele estava doente? Sonâmbulo? Ou algo muito pior? Naquele momento, o Sr. Silva parou em frente ao meu prédio. Olhou diretamente para a minha janela. Eu juro que ele me viu, mas não era ele quem estava me olhando. Era outra coisa. Então, ele simplesmente virou as costas e continuou a caminhar, desaparecendo na escuridão da noite. Eu nunca mais fui a mesma depois daquela noite. As noites se tornaram um tormento. A cada rangido, a cada sussurro do vento, eu me levantava em um sobressalto, o coração disparado. Não conseguia mais dormir direito. O medo tinha se instalado em mim, como um parasita silencioso. Comecei a ouvir coisas, passos arrastados na rua, gemidos baixos, sussurros indistinguíveis que pareciam vir de dentro das paredes. Eu sabia que era ele. Sabia que o Sr. Silva estava lá fora, vagando na escuridão, cada vez mais perto do meu apartamento. Tentava me convencer de que era só a minha imaginação, fruto do cansaço e do estresse. Mas a verdade é que eu sentia a sua presença. Uma presença fria e ameaçadora que pairava sobre mim, me sufocando lentamente. Eu trancava todas as portas e janelas, acendia todas as luzes, mas nada adiantava. O medo era mais forte do que tudo, e os ruídos continuavam. Aos poucos, o Sr. Silva começou a se aproximar, não apenas em espírito, mas fisicamente. Eu o via cada vez mais perto do meu prédio. Primeiro, apenas na esquina da rua. Depois em frente ao portão, e finalmente parado na calçada,
olhando fixamente para as minhas janelas. Ele ficava ali por horas, sem se mover, como uma estátua sombria. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se estivesse hipnotizada por aquela figura macabra. O medo me paralisava. Não conseguia gritar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada além de observar. E a cada noite, ele se aproximava um pouco mais. Eu comecei a ter a sensação de que ele estava me esperando, de que ele sabia que eu estava ali, observando-o. E o pior de tudo, eu sentia que ele queria alguma coisa de mim. Mas o quê? Ignorá-lo se tornou impossível. O Sr. Silva havia se transformado em uma obsessão. Eu passava o dia inteiro pensando nele, me perguntando o que ele fazia, o que ele queria. À noite, a situação se agravava. Eu não conseguia dormir, com medo de que ele estivesse lá fora, me observando. Comecei a ter certeza de que ele estava invadindo a minha privacidade, de que ele entrava no meu apartamento enquanto eu dormia. Revistava minhas coisas, mexia nos meus objetos pessoais, deixava pequenos sinais de sua presença, como um aviso silencioso. Um livro fora do lugar, uma porta entreaberta, um objeto que eu não me lembrava de ter movido. Coisas insignificantes, talvez, mas para mim eram provas de que eu não estava segura, de que o Sr. Silva estava cada vez mais perto de me alcançar. Eu me sentia sufocada, como se estivesse presa em uma teia de aranha. Sabia que, em breve, ele viria me pegar, e eu não tinha como escapar. Desesperada, decidi procurar ajuda. Precisava de alguém que me levasse a sério, que entendesse o perigo que eu estava correndo. Fui até a delegacia e relatei tudo o que estava acontecendo. Falei sobre o Sr. Silva, sobre o sonambulismo, sobre os ruídos estranhos, sobre a sensação de estar sendo observada. O policial me ouviu com atenção, mas não demonstrou nenhuma reação. Parecia que eu estava contando uma história inventada, um conto de terror sem sentido. Ele me disse que não havia nada que a polícia pudesse fazer, que o Sr. Silva não havia cometido nenhum crime, que era apenas um senhor sonâmbulo, inofensivo e perturbado. Me aconselhou a procurar um psicólogo, a relaxar, a tentar esquecer. Saí da delegacia me sentindo ainda mais sozinha e desamparada. Ninguém acreditava em mim. Ninguém entendia o meu medo. Eu estava por conta própria. E sabia que, mais cedo ou mais tarde, o Sr. Silva viria me pegar. Se as noites já eram ruins, agora se tornaram um verdadeiro inferno. Os pesadelos me atormentavam sem piedade. Sonhava com o Sr. Silva invadindo o meu apartamento, me perseguindo pelas ruas escuras, me sufocando com suas mãos frias e pálidas. Acordava aos gritos, banhada em suor, o coração disparado. A realidade e a fantasia se misturavam, tornando cada vez mais difícil distinguir o que era real do que era apenas produto da minha imaginação. Comecei a ter alucinações durante o dia. Via o Sr. Silva em todos os lugares, na rua, no elevador, no reflexo do espelho. Ele estava sempre lá, me observando, me esperando. O medo me consumia por dentro, me corroendo lentamente. Eu estava perdendo o controle da minha sanidade e me perguntava se, no fundo, não era isso que ele queria. Me levar à loucura, me destruir por completo. Uma noite, acordei com um arrepio na espinha. Senti que não estava sozinha no apartamento. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha e ameaçadora. Levantei da cama e comecei a percorrer os cômodos, cautelosamente. O silêncio era absoluto, perturbador. De repente, ouvi um barulho vindo do meu quarto. Um som fraco, quase inaudível, mas que me fez gelar o sangue nas veias. Entrei no quarto e vi que a janela estava aberta. A cortina balançava suavemente com a brisa da noite. Senti um cheiro estranho no ar, um cheiro forte e desagradável, como de terra molhada e mofo. E então eu o vi. Ele estava lá, parado no meio do meu quarto, me olhando com aqueles olhos vazios e sem vida. O medo me paralisou. Não consegui gritar, não consegui me mover. Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão em minha direção. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, ele parou. Ficou ali por alguns segundos, como se estivesse lutando contra algo. E então, simplesmente virou as costas e saiu pela janela, desaparecendo na escuridão da noite. Eu fiquei ali, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer.
Ele havia invadido o meu apartamento. Ele havia entrado no meu quarto, e eu não tinha feito nada para impedi-lo. Depois da invasão, eu sabia que não podia mais ficar parada esperando que algo acontecesse. Precisava agir. Precisava descobrir o que estava acontecendo com o Senhor Silva. Comecei a pesquisar sobre sonambulismo na internet. Li artigos científicos, relatos de casos, fóruns de discussão. Descobri que o sonambulismo é um distúrbio do sono relativamente comum, que afeta cerca de 4% da população adulta. Na maioria dos casos, o sonambulismo não representa nenhum perigo. As pessoas simplesmente se levantam da cama e andam pela casa, sem se lembrar de nada no dia seguinte. Mas, em alguns casos raros, o sonambulismo pode estar associado a comportamentos violentos e perigosos. E foi então que eu encontrei algo que me fez gelar a espinha. Alguns estudiosos acreditam que, em casos extremos, o sonambulismo pode ser uma manifestação de possessão demoníaca. Que entidades malignas podem se aproveitar do estado de vulnerabilidade da pessoa durante o sono para controlar o seu corpo e a sua mente. Eu sempre fui cética em relação a essas coisas. Nunca acreditei em fantasmas, demônios ou outras entidades sobrenaturais. Mas depois de tudo o que eu tinha visto, comecei a questionar minhas crenças. E se o Senhor Silva não fosse apenas um sonâmbulo? E se ele estivesse possuído por algo maligno? A partir daquele momento comecei a observar o Senhor Silva com mais atenção. Tentava identificar sinais de que ele estivesse possuído por algo maligno. Prestava atenção em seus movimentos, em sua voz, em seu olhar. E aos poucos, comecei a perceber coisas estranhas. Durante o dia, ele parecia um homem normal, um pouco solitário e reservado, mas nada demais. Mas à noite, quando ele entrava em estado de sonambulismo, sua personalidade mudava completamente. Seus movimentos se tornavam mais violentos, sua voz mais grave, seu olhar mais intenso. Ele começava a falar em línguas estranhas, a fazer gestos obscenos, a murmurar frases sem sentido. E, o mais perturbador de tudo, ele parecia ter uma força sobre-humana. Conseguia mover objetos pesados com facilidade, quebrar coisas com as mãos, resistir a qualquer tipo de agressão. Eu não tinha mais dúvidas. O Sr. Silva estava possuído e precisava fazer alguma coisa para ajudá-lo. Decidi que precisava entrar na casa do Sr. Silva. Precisava encontrar alguma prova concreta de que ele estava possuído, algo que pudesse me ajudar a convencê-lo a procurar ajuda. Esperei até a noite, quando ele entrou em estado de sonambulismo, e me aproximei da sua casa. A porta estava destrancada, como sempre. Entrei cautelosamente, com o coração disparado. A casa estava escura e silenciosa, carregada de uma energia sinistra. Comecei a vasculhar os cômodos, procurando por algo que pudesse me dar uma pista. Encontrei livros antigos de ocultismo, velas pretas, incensos estranhos, mas nada que comprovasse a possessão. Estava quase desistindo quando, de repente, vi algo que me fez gelar o sangue nas veias. Era um símbolo que eu nunca tinha visto antes, mas que me causou uma sensação de repulsa e medo. Pesquisei na internet e descobri que se tratava de um símbolo demoníaco, usado em rituais de invocação de espíritos malignos. Naquele momento, tive certeza absoluta de que o Sr. Silva estava possuído e de que eu estava correndo um grande perigo. Precisava sair dali o mais rápido possível. Apesar do medo, eu sabia que não podia abandonar o Sr. Silva. Ele precisava de ajuda, e eu era a única pessoa que podia salvá-lo. Decidi que iria confrontá-lo. Iria entrar na sua casa e tentar exorcizar a entidade que o estava possuindo. Sei que parece loucura, mas eu não via outra alternativa. Não podia simplesmente ficar parada esperando que algo terrível acontecesse. Pesquisei sobre rituais de exorcismo, aprendi orações e invocações, preparei símbolos religiosos. Sabia que estava me arriscando muito, mas sentia que era a coisa certa a fazer. Reuni toda a minha coragem e me dirigi para a casa do Sr. Silva. A noite estava escura e silenciosa, carregada de uma energia sinistra. Respirei fundo e abri a porta. O confronto estava prestes a começar. Ao entrar na casa, fui envolvida por uma atmosfera fria e opressiva. O ar estava denso,
carregado de um cheiro forte de enxofre e podridão. A escuridão era quase total, mas consegui distinguir alguns objetos espalhados pelo chão. Livros rasgados, velas derretidas, crucifixos invertidos. Ouvi um ruído vindo do andar de cima. Um som arrastado, como se alguém estivesse se movendo lentamente pelo corredor. Subi as escadas cautelosamente com o coração disparado. A cada passo, a sensação de perigo aumentava. Cheguei ao quarto do senhor Silva e abri a porta. A cena que vi me fez gelar o sangue nas veias. Ele estava possuído. Não havia mais dúvidas. Respirei fundo, reuni toda a minha coragem e comecei o ritual de exorcismo. Comecei a recitar as orações em latim, com a voz firme e determinada. Ergui o crucifixo e o apontei para o senhor Silva. A entidade reagiu imediatamente. O corpo do senhor Silva começou a se contorcer violentamente, como se estivesse sendo torturado por forças invisíveis. A voz do senhor Silva mudou, tornando-se rouca e gutural. Ele começou a proferir insultos e blasfêmias em uma língua desconhecida. A entidade tentava me intimidar, me amedrontar, me fazer desistir. Mas eu não me deixei abalar. Continuei a recitar as orações com mais força e convicção. A entidade se enfureceu. O corpo do senhor Silva se levantou da cama e se lançou sobre mim com uma fúria animalesca. Travamos uma luta terrível. A entidade era forte e poderosa, mas eu estava determinada a não desistir. Lutei com todas as minhas forças, usando a fé como escudo e a coragem como arma. A luta se intensificou. A entidade tentava me sufocar, me estrangular, me possuir. Eu resistia com todas as minhas forças, recitando as orações e brandindo o crucifixo. De repente, senti uma força estranha me invadir, uma energia poderosa que me impulsionou para a frente. Ergui o crucifixo acima da cabeça e o cravei no peito do Sr. Silva. A entidade gritou de dor e se afastou do corpo do Sr. Silva, desaparecendo em uma nuvem de fumaça negra. O corpo do Sr. Silva caiu inerte na cama. A batalha havia terminado. O Sr. Silva acordou algumas horas depois, confuso e desorientado. Não se lembrava de nada do que havia acontecido. Expliquei tudo para ele, com cuidado e paciência. Falei sobre o sonambulismo, sobre a possessão, sobre o exorcismo. Ele ficou chocado e aterrorizado. Não conseguia acreditar que algo tão terrível tinha acontecido com ele. Decidiu que precisava se mudar. Precisava recomeçar a vida em outro lugar, longe daquela casa assombrada. Me agradeceu por tudo o que eu tinha feito por ele. Disse que eu havia salvado a sua vida. E foi embora. Eu fiquei aliviada por ter ajudado o Sr. Silva, mas também me sentia triste e solitária. Ainda assim, esperava que o terror tivesse chegado ao fim. As semanas seguintes foram tranquilas. O Sr. Silva se mudou e a casa dele ficou vazia. Eu voltei a dormir bem, sem pesadelos e sem ruídos estranhos. A vida parecia ter voltado ao normal. Olhava pela janela e via o sol nascer, sentindo uma sensação de paz e esperança. Talvez o pesadelo tivesse realmente terminado. Talvez eu pudesse finalmente seguir em frente e reconstruir a minha vida. Mas eu estava enganada. Ainda havia um último choque a me esperar. Uma noite, estava sentada no sofá, lendo um livro, quando ouvi um barulho na porta. Levantei-me cautelosamente e fui até a porta. Olhei pelo buraco da fechadura e vi um homem parado do lado de fora. Era um vizinho novo, que havia se mudado para o apartamento ao lado há poucos dias. Ele sorriu para mim e disse: "Boa noite, vizinha. Seja bem-vinda ao bairro." Eu sorri de volta, um pouco sem jeito, e abri a porta. Ele estendeu a mão para me cumprimentar. Eu apertei a sua mão e senti um arrepio na espinha. Naquele momento, percebi algo estranho em seus olhos. Um brilho vermelho e intenso, como se estivessem possuídos por uma força maligna. A entidade havia encontrado um novo hospedeiro, e o pesadelo estava prestes a começar de novo. Eu não sei como comecei a perceber os barulhos, mas eles começaram a me atormentar todas as noites. Era como se alguém estivesse arranhando o teto do meu apartamento de forma tão baixa que parecia estar a uma distância impossível de alcançar. No início, tentei ignorar. Mas, uma noite,
Depois da terceira vez que ouvi aquele som, algo dentro de mim sabia que não era normal. Não era o tipo de barulho que você escuta e simplesmente esquece. Era inquietante. E então, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. O vizinho de cima tampou todas as janelas do apartamento dele. Eu não sabia o motivo. Ninguém sabia. Mas a verdadeira razão por trás disso, é algo que eu jamais imaginei. Eu sempre achei que estava apenas sendo paranoico, sabe? O prédio onde moro é antigo, e quando você vive em um lugar como esse, começa a ouvir coisas que podem ser explicadas facilmente. Eu estava acostumado com o som das paredes rangendo e o barulho dos andares antigos se movendo. Mas, a cada noite, as coisas ficavam mais estranhas. O som dos riscos se tornou mais forte, mais presente, como se algo estivesse se aproximando. Mas o verdadeiro pesadelo começou quando eu decidi olhar de perto o que estava acontecendo. Eu me dei conta de que o apartamento de cima estava fechado. Ou melhor, o apartamento estava tampado. Todas as janelas cobertas com tábuas. Não sabia por que alguém faria aquilo. Mas quando perguntou aos outros moradores, ninguém sabia de nada. O síndico disse que aquele apartamento estava vazio há anos. E então, eu realmente estou convencido de que não havia nada de estranho ali. Foi aí que comecei a perceber que estava muito enganado. Não demorou muito para que o som dos fundos no teto começasse a me deixar perturbado. Eu descobri que era apenas um problema do prédio, algo estrutural, uma rachadura mal feita. Mas então, as sombras começaram a aparecer. Eu me mudei para aquele prédio há cerca de 6 meses. Sempre tive um fraco por lugares antigos, sabe? Aquela sensação de que o tempo deixou suas marcas ali e que cada parede, cada porta, cada janela tem uma história para contar. Era o que eu imaginava, pelo menos. No começo, o lugar parece até acolhedor. Mas logo, algo começou a me incomodar. Um detalhe simples, algo que eu nem imaginava que iria mexer tanto comigo. O apartamento de cima sempre foi um mistério para mim. E conforme os dias passando, mais eu me via obcecado por ele. Não que eu quisesse invadir o espaço de ninguém, mas havia algo peculiar naquele lugar. Eu morava no 2º andar e o prédio tinha 3, então o apartamento de cima estava diretamente acima de mim. E era estranho o quanto ele parecia estar sempre isolado. Aquelas janelas cobertas, eu estava pensando, por que alguém faria aquilo? Por que cobrir completamente as janelas de um apartamento? Era um prédio antigo, com vidros grandes, e ele estava lá, quase como uma casa abandonada, mesmo que ninguém morasse lá há anos. Quando perguntei aos meus vizinhos sobre isso, todos são razoáveis. Hesitar. Como se o assunto fosse proibido. A mulher do 3º andar, Dona Marilda, apenas se apressou a dizer: "Ah, aquele apartamento? Faz tempo que ninguém mora lá. O antigo morador? Bem, ele sumiu." E então, o síndico, um homem gordo e sempre apressado, com aquela cara de quem quer tudo organizado e sem questionamentos, foi direto. O apartamento está vazio há anos, não há nada de interessante lá. Mas algo dentro de mim não pensei nisso. Algo nessas palavras não faz sentido. Porque, sabe quando você sente que há algo mais, mas ninguém te diz o que realmente está apostando? Eu sinto isso com relação ao apartamento de cima. Algo não estava certo, eu apenas não conseguia entender o que. Então, uma noite, enquanto estava deitado na cama, eu ouvi pela primeira vez aquele som estranho. Era um arranhar. Algo leve, mas persistente, como se estivesse acontecendo bem ali, no teto do meu quarto. Eu parei de respirar por um momento, tentando identificar o que era. Mas não consegui. E depois, ele parou. Eu tentei me convencer de que era apenas o som normal do prédio, mas a sensação de desconforto ficou comigo a noite toda. Quando finalmente consegui dormir, parecia que o barulho estava na minha mente, como um eco, como se estivesse me seguindo, observando. Nos dias seguintes, o som voltou. Agora ele era mais alto, mais nítido. Eu sabia que não estava imaginando coisas porque... Como explicar isso? Não eram apenas estes, não eram apenas o prédio se confundia. Eram riscos, como se algo ou alguém estivesse tentando raspar a madeira do teto. Algo que estava lá e queria sair. Eu não entendi. A sensação de que estava sendo observada se intensificava.
Foi então que eu decidi investigar. Eu não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo me dizia que aquilo estava muito além de um simples problema estrutural. Mas o que eu não sabia era que, ao investigar o mistério daquele apartamento, eu estava cavando minha própria destruição. Eu sabia que estava ficando obcecado, mas era impossível parar. Algo em mim, como se uma força invisível me puxasse, eu dizia que eu precisava descobrir o que estava apostando no apartamento de cima. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas uma curiosidade natural de quem mora em um prédio antigo, mas no fundo, eu sabia que havia algo mais sombrio ali. Algo que estava me enganando. Algo que, se eu não descobrisse, nunca mais me deixaria em paz. Foi numa noite, depois de ouvir aquelas perdas por dias seguidos, que decidiu subir até o apartamento de cima. Eu não sabia o que iria encontrar, mas havia uma necessidade crescente dentro de mim. Algo me dizia que eu precisava olhar com meus próprios olhos. Eu sabia que o síndico havia dito que o apartamento estava vazio, mas havia algo em sua voz, uma hesitação que não pude ignorar. Cheguei até a porta do apartamento de cima e percebi que estava aberto, não trancada como era de se esperar para um lugar desocupado há tanto tempo. Fui até lá e, ao empurrar a porta, o cheiro que me atingiu foi forte, uma mistura de mofo e algo mais pesado. Eu hesitei por um segundo, mas entrei. O lugar estava escuro e o lugar estava denso. Quando meus olhos se acostumaram à escuridão, percebi que nada parecia muito diferente de um apartamento desocupado. Mas havia algo ali, algo que me deixava inquieto. As tábuas não estavam no lugar como eu imaginava, e eu não entendia o que estavam fazendo ali. Fui até uma das janelas e toquei na madeira. Ela estava fria e úmida ao toque e... Então percebeu que a madeira não estava apenas pregada com pregos normais. Estava selada, como se algo muito mais forte estivesse impedindo de abrir. O que quer que tivesse feito aquilo, não queria que ninguém olhasse através daquela janela. E eu não poderia deixar de pensar que havia algo de errado, algo de perigoso com tudo aquilo. Foi quando olhei mais de perto para as paredes que percebi os sinais, os riscos, as marcas que foram feitas ali, com um tipo de força que eu não conseguia entender. Pequenos riscos, quase como garras, cruzando a madeira e as paredes. Comecei a sentir uma pressão no peito, um peso, como se algo estivesse me observando de dentro do apartamento. Era como se os próprios olhos da casa fossem vistos para mim. Fui até o outro lado do apartamento, até onde estava uma pilha de objetos empoeirados. E foi ali que eu encontrei o diário. Ele foi parcialmente enterrado, pois alguém tentou escondê-lo. O diário estava velho, e as páginas amareladas eram escritas à mão, com letras trêmulas e palavras que, sinceramente, me fizeram sentir um frio na espinha. As primeiras páginas descreviam a vida normal do morador, mas conforme eu avançava, as palavras se tornavam mais desesperadas, mais caóticas. Eu vejo ele. Ele está sempre lá. A janela não me deixa em paz. Está me observando, disse uma das passagens. E então, em uma página ainda mais desgastada, o morador escreveu: Eu preguei as janelas para me proteger dele. Ele não vai sair. Eu parei ali. O medo tomou conta de mim. Quem era esse ele? E por que alguém faria isso? Pregue as janelas? O que ele estava tentando esconder? Mas o pior estava por vir. Eu decidi procurar mais, tentando entender o que o morador havia feito. Mas quanto mais eu vasculhava, mais eu me convencia de que a razão por trás de tudo isso estava ali. A história que o diário contava, aquele medo do morador, não fazia sentido. Até que comecei a ouvir de novo. Ó som, os escassos. Mas dessa vez, não era no meu teto. Eram mais altos, mais perto, e, surpreendentemente, vir de dentro daquele apartamento. Aquela noite foi a última que eu consegui dormir, e a partir daí, tudo foi diferente. Aquela noite, não dormi. Não consigo mais fechar os olhos. Sabia que o que eu estava descobrindo tinha algo a ver com o que estava acontecendo, mas não consegui compreender. Os filhos aumentaram. Os arranjos no teto se tornaram mais rápidos, mais violentos. Era como se alguma coisa estivesse se movendo lá em cima, se aproximando cada vez mais de mim, e eu já não sabia mais se estava sonhando ou acordado. Fui até o síndico tentando conseguir mais informações,
mas ele foi evasivo, como sempre. Ele disse que o apartamento estava vazio, que ninguém morava lá há anos. E então, ele me olhou de um jeito estranho, como se você soubesse algo que eu não sabia. Ele olhou para as janelas cobertas do apartamento de cima e disse: "Às vezes, é melhor não mexer no que já está em paz." Eu não sabia se ele estava tentando me afastar ou se realmente sabia de algo mais, mas eu não poderia mais ignorar. Comecei a investigar o fundo. Fui até o apartamento novamente, procurando por qualquer pista que pudesse me dar uma explicação. Mas a cada segundo que passava lá, eu sentia a pressão aumentar. Era como se a casa estivesse viva, como se algo estivesse respirando ao meu redor. Então, numa manhã, depois de um sono interrompido e uma noite insuportável, percebi algo. Aquela porta do apartamento de cima estava entreaberta. Eu nunca tinha visto a porta aberta antes. Ela estava sempre fechada, trancada, selada. Mas ali estava ela, abertamente aberta. Uma pequena brecha. O suficiente para eu fazer pensar que havia algo do outro lado. E eu sabia que, se não estivesse lá, algo me impediria de descansar em paz. Sem pensar duas vezes, entrei. Não havia como voltar atrás agora. Eu provavelmente saberia o que estava acontecendo naquele apartamento. As paredes pareciam pulsar com uma energia estranha, como se estivessem vibrando com a presença de algo. O cheiro de mofo e podridão era ainda mais forte do que antes. Mas o que me deixou sem ar foi o que vi dentro do quarto. O quarto estava cheio de símbolos estranhos, rabiscados nas paredes. Sim, eles estavam lá, como marcas feitas por unhas ou algo ainda mais grotesco. Eu poderia sentir o olhar de alguém, ou de algo, me observando. E aí, no meio da sujeira, algo me chamou a atenção. Era um espelho, mas não um espelho qualquer. O vidro estava rachado e refletia uma figura distorcida. Mas não era uma figura normal. Era uma sombra, uma silhueta negra que parecia estar ali, mesmo que não tivesse forma. Eu dei um passo para trás, tentando controlar a respiração. Aquela coisa no espelho parecia que estava me chamando. Eu não sabia mais o que era real. O que estava acontecendo no apartamento de cima não fazia sentido. Era como se as coisas começassem a se fundir entre a realidade e algo além dela. Então, ouvi o som novamente. Agora ele estava bem ali, em cima de mim. Não era mais um arranhar suave no teto. Era algo que estava se arrastando pela parede. Algo pesado, algo que estava se aproximando. Eu quase não consegui me mover. A sensação de que estava sendo observado era esmagadora. Eu olhei para o espelho novamente e vi algo ainda mais aterrador. Era uma sombra. Mas não era apenas uma sombra. Era uma figura. E no momento em que a vi, senti como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso. Quase como se estivesse respirando com a figura. Eu não sabia mais onde estava. Não sabia mais se era de noite ou de dia. Mas uma coisa que eu sabia: o apartamento de cima não estava vazio. Agora eu tinha uma escolha. Eu poderia deixar isso tudo para trás, ignorar os sinais, não mais mexa naquilo. Mas uma parte de mim sabia que se eu não olhasse mais fundo, eu nunca seria capaz de sair dessa situação. O pior, no entanto, ainda estava por vir. Eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Tudo dentro de mim estava dizendo que aquilo era um erro, mas meu corpo, ele me impulsionou para a frente. O medo misturado com a adrenalina criava uma sensação estranha, quase como se eu estivesse despertando para uma realidade que nunca pensei que existisse. A presença daquele apartamento parecia viva. Ela estava me testando, me empurrando cada vez mais para uma linha tênue entre o que eu sabia e o que eu temia descobrir. Mas quando me aproximei da janela coberta, algo dentro de mim explodiu. Eu não consegui resistir. Eu preciso saber. E então, sem pensar, tirei um dos pregos da madeira. Ela cedeu com um estelo seco e a janela foi revelada, como se estivesse esperando para ser descoberta. Eu hesitei por um segundo, mas era tarde demais. O que eu vi me fez gelar por completo. Era como se a própria realidade estivesse tentando se dobrar. O vidro da janela, quebrado e rachado, refletia uma imagem que não era minha, mas era como se fosse. Eu vi um rosto. O rosto estava do outro lado da janela. E ele estava me encarando. Eu pude ver os olhos, os dentes, o sorriso.
e o pavor começou a tomar conta de mim. Mas o pior não foi o rosto, foi o olhar, aqueles olhos com um brilho estranho, como se me convidasse, mas ao mesmo tempo me empurrando para longe. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria fugir ou se deveria continuar olhando. Mas havia algo tão magnético nas órbitas vazias que não conseguia parar de encarar. Eu estava hipnotizado. E então, quando eu pensei que poderia respirar novamente, aquele rosto desaparecido. Mas não foi um desaparecimento normal. Não foi como se tivesse se movido para outro lugar. Ele simplesmente sumiu, como uma sombra que se dissolve na luz. E nesse exato momento, a porta do apartamento se fechou com um estrondo. Eu gritei, mas não havia ninguém ali. O medo tomou conta de mim como uma onda. E quando olhei para o meu reflexo na janela, vi uma coisa ainda mais terrível. Eu não estava mais sozinho ali. Algo estava me observando, mas não da mesma forma. Estava dentro de mim, como se a presença daquilo tivesse entrado na minha própria mente. Eu sabia que, a partir daquele momento, tudo havia mudado. Eu havia tocado em algo que nunca deveria ter tocado. E agora, o que quer que estivesse lá, estava dentro de mim. Não havia mais volta. Eu vou sair. Eu preciso fugir do lugar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, as paredes começaram a vibrar. E foi quando ouvi o som pela última vez. Agora, ele não era mais no teto. Era dentro de mim. O chão parecia ceder sob os meus pés. O era pesado, denso, quase impenetrável. Eu senti que as paredes estavam se aproximando, que aquele apartamento estava engolindo tudo. Eu tentei correr, mas não consegui sair. Cada vez que eu dava um passo, o espaço ao meu redor parecia ficar menor. Eu estava preso, fechado em um lugar que nunca deveria ter entrado. Eu sabia que o que estava acontecendo não era normal, não era real, não poderia ser. A sensação de ser presenteado estava agora em um nível tão profundo que eu sentia que minhas próprias emoções estavam sendo manipuladas. Eu olhei para o espelho e aquele reflexo distorcido me encarava, me desafiava a continuar. Eu corri para a porta, mas ela não abriu. Eu forcei, bati, gritei, mas nada. Estava preso no lugar. Era como se a casa estivesse me mantendo ali, como uma prisão sem notas. A única coisa que eu poderia fazer era olhar para o reflexo no espelho, onde a silhueta, a sombra, ainda estava me observando. Foi quando entendi a verdade. O que quer que fosse aquela coisa, ela não era apenas um ser físico. Era algo maior, algo que habitava o lugar, que dominava o prédio. Ela estava em cada tijolo, em cada rachadura, em cada esquina. E o apartamento de cima, coberto com tábuas e janelas, era apenas uma superfície de algo mais profundo. A casa não estava apenas viva, ela estava alimentando algo. Eu não podia mais confiar nos meus próprios olhos, tudo estava distorcido, o espelho se transformou, o reflexo não era mais o meu. Agora, ele estava me observando com um sorriso grotesco, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu estava perdido, não consegui mais discernir onde acabou o apartamento e onde começou o terror. Quando eu finalmente consegui abrir a porta, o corredor estava mudo. Mas uma coisa estava clara. Não havia mais saída. Eu sabia que o que quer que tivesse se escondido no apartamento de cima, agora estava me acompanhando, me consumindo. E quando eu olhei para a janela de novo, ela estava pregada. Minhas próprias janelas estavam seladas. Quando acordei no dia seguinte, estava de volta ao meu apartamento. Ou pelo menos foi o que eu quero. O que eu não percebi, no entanto, foi que tudo ao meu redor estava distorcido. As paredes se moveram como se estivessem respirando. A luz do dia, que antes me trazia um certo conforto, agora me parecia cruel, como se estivesse revelando algo que não deveria ser visto. Eu sabia, em algum nível profundo, que algo estava errado. Eu não havia saído do apartamento de cima. Eu ainda estava lá, preso naquele lugar. E o pior de tudo, as janelas estavam novamente cobertas. Mas dessa vez, elas não estavam apenas pregadas. Elas estavam seladas de dentro para fora. Eu olhei para o espelho, não vi o meu reflexo, vi algo mais. E foi então que entendi. Eu nunca havia dito. A casa havia me aprisionado, e agora eu era o reflexo. O que estava atrás da janela de cima não era um espelho. Era o meu próprio rosto, me olhando de volta, me observando enquanto eu me perdia.
Você já teve a sensação de estar sendo observado? Aquela impressão de que, mesmo sozinho, há algo ou alguém fixando os olhos em você? Naquela noite, eu acordei com essa sensação. Não havia nenhum som, nenhum movimento estranho. Apenas um incômodo silencioso, como se algo estivesse errado. Ainda meio sonolento, olhei para o teto, tentando ignorar aquele arrepio na nuca. Mas a sensação não está passando. Então, faça o que qualquer um faria. Olhei pela janela. Foi aí que vi. Minha vizinha, parada na calçada, olhando diretamente para o meu apartamento. Ela não se mexia. Não pisquei. Apenas sorria. E aquele sorriso era grande demais. Largo demais. Errado. O poste da rua piscou por um segundo. Apenas um segundo. E quando a luz voltou, ela não estava mais lá. Poderia ter sido minha imaginação. Poderia ter sido um truque da luz, da minha mente cansada. Mas então, um som baixo, quase imperceptível, veio da porta do meu apartamento. Olhei imediatamente para lá. Nada. Nenhum movimento. Mas no chão, um pequeno pedaço de papel havia sido deslizado por baixo da porta. Minha mão tremia quando comprei aquele bilhete. A caligrafia era irregular, quase como se alguém tivesse escrito aquilo enquanto ria. A mensagem era curta. Você vai sorrir também. A primeira coisa que fiz foi correr até o espelho do banheiro. Talvez fosse paranoia, talvez fosse medo irracional. Mas por um instante, apenas por um instante, o reflexo no espelho não me obedeceu. E ele estava sorrindo. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Talvez eu estivesse apenas cansado. Talvez o sono estivesse pregando peças na minha mente. Mas eu não consegui evitar aquele bilhete. Você vai sorrir também. Guardei o papel dentro de uma gaveta e me forcei a seguir minha rotina. Trabalho, supermercado, uma caminhada rápida pelo bairro. E por algumas horas tudo pareceu normal. Mas então, quando voltava para casa, lá estava ela, a vizinha, de pé no corredor do prédio. Sorriso. Ela me cumpriu com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Eu a encarei por alguns segundos, esperando que falesse, qualquer coisa. Mas ela apenas continua sorrindo. Algo em seu olhar me deixou inquieto, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Apressado, passei direto e entrei no meu apartamento, trancando a porta atrás de mim. Tentei ignorar aquela sensação de desconforto e fui tomar um banho. A água quente ajudou a aliviar a tensão. Até que, ao sair da caixa, vi algo estranho. No espelho embaçado, uma marca, uma palavra escrita com o dedo na condensação. Sorria. Minha respiração ficou pesada. Eu não escrevi aquilo. Ninguém além de mim entrou no banheiro. Com o coração acelerado, limpei o espelho com a mão. Meu próprio reflexo apareceu, sério, preocupado, mas por uma fração de segundo, pensei ter visto um sorriso surgindo no canto da minha boca, mesmo que eu não estivesse sorrindo. Nos dias seguintes, fiz de tudo para evitar meu vizinho. Se eu ouvia passos no corredor, esperava alguns minutos antes de sair. Se eu estava chegando no prédio e pela via do lado de fora, dava meia volta e fingia atender uma ligação. Era ridículo. Eu sabia que era. Mas algo nela me fazia sentir em perigo. O problema é que, quanto mais eu tentava evitá-la, mais eu sentia que ela estava sempre por perto. A primeira vez que percebi que algo estava realmente errado no mercado. Estava pegando algumas coisas quando, do nada, senti um arrepio percorrer minha espinha. Virei lentamente a cabeça, e lá estava ela, na outra ponta do corredor, sorrindo. Ela não estava comprando nada, apenas parou ali. Fingi que não a vi e continuei andando, mas quando virei para o próximo corredor, ela já estava lá. A música de fundo se intensifica sutilmente, aumentando a tensão. Não vi nenhum movimento dela. Não há pressa. Nenhuma mudança de expressão. Ela simplesmente estava lá. Saí do mercado sem comprar nada, mas ao chegar em casa, encontrei um novo bilhete preso na minha porta, escrito com a mesma caligrafia irregular. Dessa vez, apenas 2 palavras. Está sentindo? Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas, fechei todas as cortinas, mas no meio da madrugada, acordei com um som.
Um ruído fraco e repetitivo, vindo da sala. O som de papel sendo amassado. Levantei da cama sem acender as luzes, meu coração batendo forte. Conforme fui me aproximando da sala, percebi algo no chão. Vários ingressos espalhados pelo carpete. Todos com a mesma frase escrita à mão. Você vai sorrir também. Meus olhos se arregalaram. Olhei para a porta da frente. A fechadura ainda estava trancada. Eu estava sozinho. Pelo menos, era o que eu perdi. Naquele momento eu não conseguia me mover. Os bilhetes espalhados pelo chão, o silêncio absoluto da sala, aquela sensação horrível de que eu não estava sozinho. Mas eu estava sozinho. Ou pelo menos, deveria estar. Me abaixei devagar e peguei um dos bilhetes. A caligrafia tremida, o traço irregular, parecia que a pessoa que escreveu aquilo estava tremendo, ou rindo. Mas o que realmente me paralisou foi o que aconteceu em seguida. O sensor de movimento da minha câmera de segurança está ativado. Meu celular vibrou no bolso com uma notificação. Com as mãos trêmulas, desbloqueei a tela e abri o aplicativo. A imagem da câmera da sala surgiu, mostrando exatamente aquele momento. Eu, parado ali, proteção do bilhete. Sozinho. Mas então, a imagem falhou por um segundo. E quando voltou, a vizinha estava lá. Ela estava parada atrás de mim, apenas alguns centímetros de distância. E o mais confiável, ela não estava se machucando. A gravação mostrou ela lá, parada, como uma fotografia colada no vídeo. Mas eu não senti ali. Eu não ouvi nada. Nada. Meu estômago se revirou. Virei imediatamente para trás, o celular quase caindo da minha mão. Nada. Eu estava sozinho. Olho de volta para a tela do celular, sentindo meu peito apertar. O vídeo ainda estava lá. Minha amiga, sorrindo, bem atrás de mim. Mas eu não podia vê-la com meus próprios olhos. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu sabia que não podia mais ignorar aquilo. Algo estava muito errado com essa mulher. E eu vou descobrir o que era. Depois daquela gravação, eu sabia que não podia simplesmente ignorar. Minha vizinha não era normal, mas o que me assustou de verdade era aquela pergunta que eu não consegui responder. Ela é real? Ou é algo que apenas eu consigo ver? Então, fiz algo que nunca deveria ter feito. Comecei a pesquisar sobre ela. No site do prédio, procurei o histórico de moradores. E o que encontrei fez meu sangue gelar. Aquele apartamento estava vazio há mais de 30 anos. Aquilo não faz sentido. Eu a via todos os dias. O apartamento dela tinha luzes acesas. Eu a vi. Então, como poderia estar vazio? Meu coração batia acelerado enquanto eu clicava em outro link. Uma notícia antiga, de 1992. Mulher desaparece misteriosamente após relatos perturbadores de moradores. Uma foto anexada. Era ela. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso. Mas havia um detalhe que me fez quase derrubar o celular. Na foto, todos os dentes dela estavam cerrados, como se alguém tivesse tentado aquele sorriso contra a vontade dela. Foi nesse momento que percebi. O que quer que fosse essa coisa, ela não queria apenas ser vista. Ela queria me transformar. Eu preciso sair dali, agora. Peguei meu telefone e liguei para um amigo. A chamada demorou para completar. E então, ouvir uma mensagem do outro lado. Baixo, fraco, mas claro o suficiente para gelar meu sangue. Já está acontecendo. Meu estômago revirou. Corri para o espelho e então vi. Minha boca estava se abrindo. Sozinha. Sem que eu esperasse. Era como se músculos invisíveis convidando os cantos dos meus lábios para cima. Meu reflexo estava sorrindo. Eu tentei gritar, mas minha mandíbula não obedecia mais. Foi quando ouvi passos. Atrás de mim. Devagar. Arrastados. Aproximando-se lentamente. Minha vizinha. Parada atrás de mim, dentro do meu apartamento. Sem se mover. Apenas sorriso. E então, ela sussurrou algo no meu ouvido. Palavras que não faziam sentido, mas que, de alguma forma, eu compreendo. Naquele instante, eu percebi que já era tarde demais. Não sei dizer quanto tempo se passou, se foram horas ou dias, mas agora, eu entendo. Meu vizinho não era um monstruoso. Ela era apenas a primeira.
A primeira a ver, a primeira a sentir, a primeira a sorrir. Agora, eu sou um deles. Agora, eu também sinto muito. Algumas noites depois, um novo morador chegou ao prédio. Um jovem tranquilo, cansado da cidade grande. Eu o vi sair do carro, carregando suas caixas. Então, ele olhou para cima. E nós vimos, a mim, aos outros, todos os paraísos nas janelas. Todos sorriem para ele. Ele ainda não sabe, mas logo, ele também vai sorrir. 1 milhão. 1 milhão de corações, curtidas, olhares. 1 milhão de pessoas penduradas em cada post, cada story, cada mísero segundo da vida dela. Isabela, 24 anos, influenciadora digital. A vida perfeita. Ai, se fosse tão simples. Novo lar, novas conquistas, novos horizontes, um palco ainda maior para sua performance. Isabela exalava confiança, irradiando a promessa de uma vida sem limites. Um conto de fadas moderno, regado a filtros e patrocínios. Mas toda história tem seu lado sombrio, não é mesmo? E então, ela surgiu como uma sombra no meio da luz. Clara, a vizinha do andar de cima. Um fantasma urbano, com olhos que pareciam sugar a alegria de viver. Isabela tentou ser gentil, oferecer um sorriso, um olá. Mas Clara era um enigma, um presságio, um aviso que Isabela, presa em sua bolha digital, simplesmente ignorou. Pequenos glitches, falhas na Matrix, o feed tremendo, a imagem borrando. Nada demais, certo? A internet sempre prega peças. Mas esses pequenos acidentes começaram a se acumular como pedrinhas no sapato, minando a confiança de Isabela, sem que ela percebesse. E então, o toque, uma notificação, uma mensagem de um número desconhecido. A princípio, apenas palavras, mas palavras que a atingiram como socos. Detalhes que só ela sabia. Uma invasão brutal de sua privacidade, disfarçada de admiração. Um fã obcecado, talvez, mas no fundo, Isabela sentia que era algo muito pior. De repente, o império começou a ruir, os números despencando, os comentários se tornando veneno puro. A vida de Isabela, antes tão perfeita, virou um campo de batalha online. Boatos, acusações, mentiras. Alguém estava sabotando sua imagem, destruindo sua reputação, transformando seus seguidores em algozes. E no meio do caos digital, a vida real também desmoronava. O namorado, cansado da pressão, dos ataques, da obsessão de Isabela com as redes, foi embora, deixando-a sozinha, vulnerável, sem ter a quem recorrer. A teia de Clara se fechava, isolando sua presa. Desesperada, Isabela contratou um especialista em segurança digital. Rastreamentos, firewalls, varreduras. Nada. O fantasma era indetectável. A cada tentativa frustrada, a paranoia aumentava, corroendo sua sanidade. Quem era essa pessoa? Por que estava fazendo isso? E o que faria a seguir? E então, Isabela começou a vê-la, em todos os lugares. No elevador, no supermercado, no café. Clara, sempre lá, observando-a com um sorriso frio, indecifrável. Uma presença constante, inquietante, que a fazia sentir como se estivesse sendo caçada. A sombra de Clara se estendia sobre sua vida, asfixiando-a lentamente. O pior pesadelo se tornou realidade. Um pequeno microfone, escondido atrás de um quadro, revelou a verdade. Isabela estava sendo vigiada o tempo todo. Cada palavra, cada suspiro, cada pensamento, tudo estava sendo gravado, monitorado, usado contra ela. O pânico tomou conta, paralisando-a diante da cruel constatação de que sua privacidade havia sido completamente violada. E a noite trouxe o terror final. Um pesadelo vívido, aterrador,
onde Isabela se via presa em um quarto escuro, cercada por telas que transmitiam sua vida em tempo real. E em uma das telas, Clara, sorrindo, triunfante. Um sorriso que a perseguiria para sempre, mesmo depois de acordar, banhada em suor frio. Chegou a hora do confronto. Isabela, movida pela raiva e pelo desespero, invadiu o apartamento de Clara. E o que encontrou lá era pior do que qualquer pesadelo. Um verdadeiro QG de espionagem, com computadores, servidores, câmeras por toda parte. Clara era uma hacker obsessiva que havia transformado sua vida em um jogo macabro, com o único objetivo de destruí-la. A luta foi inevitável. Uma batalha feroz entre o mundo digital e o real. Clara, tentando controlar os dispositivos, manipular as informações, esmagar Isabela com o poder da tecnologia. Mas Isabela, contra todas as expectativas, aprendeu a lutar, usando as próprias armas de Clara contra ela, revertendo o jogo, transformando-se em sua pior inimiga. E no final, a justiça prevaleceu. Isabela conseguiu desativar o sistema de Clara, expor seus crimes para o mundo. A polícia invadiu o apartamento, prendendo a hacker obsessiva, com um olhar de ódio e frustração estampado no rosto. A vida de Isabela estava salva, ou era o que parecia. Mas a vitória teve um preço alto demais. Abalada, traumatizada, Isabela nunca mais conseguiu confiar em ninguém. Cobriu as janelas com papel alumínio, desligou todos os aparelhos eletrônicos, transformando seu apartamento em uma fortaleza impenetrável. Vivendo em completo isolamento, assombrada pelo fantasma de Clara, aprisionada em sua própria paranoia. E assim, a vida de Isabela se tornou um paradoxo, livre da ameaça de Clara, mas prisioneira de seu próprio medo. O celular vibra, implorando por atenção, por conexão, mas Isabela se mantém distante, vivendo em um mundo de silêncio e escuridão. Porque, no final, a verdadeira vizinha digital era o terror que ela carregava dentro de si. Se há uma coisa que aprendi nos últimos meses, é que algumas portas nunca deveriam ser abertas, algumas perguntas nunca deveriam ser feitas, e algumas pessoas não deveriam ser vistas. Eu não acreditava nessas coisas. Fantasmas, maldições, entidades do além, tudo isso sempre me pareceu invenção para assustar crianças. Até eu mudar para aquele prédio. Não era um lugar diferente de tantos outros. Corredores estreitos, paredes finas, vizinhos silenciosos. Mas havia algo no ar, uma sensação constante de que eu estava sendo observado. E então, eu deveria ter ignorado. Deveria ter fingido que ela não existia. Eu olhei para ela. E agora, ela nunca mais parou de me olhar de volta. Desde que me mudei para este prédio, algo parecia errado. Não era um problema estrutural, nem barulho de vizinhos ou cheiro de mofo. Era uma sensação, como se o próprio ar dentro desses corredores carregasse algo invisível, algo que se enroscava na pele e sussurrava no fundo da mente. O edifício era antigo, construído há décadas, com corredores estreitos e portas de madeira que rangiam ao menor toque. O cheiro de tinta velha e poeira pairava no ar. Eu gostei do lugar, ou pelo menos queria gostar. Era acessível e perto do meu trabalho. Mas havia algo que me incomodava, mesmo sem eu entender exatamente o que. E então, eu a vi pela primeira vez. Eu subia com minhas caixas no terceiro andar quando notei que uma porta estava entreaberta. O número na madeira desgastada indicava 303. O corredor estava escuro, com lâmpadas piscando no teto. E bem ali, na sombra do batente, ela estava parada. Minha vizinha, uma mulher magra, pálida, com cabelos escuros escorrendo pelos ombros como se estivessem úmidos. Vestia algo antiquado, um vestido azul desbotado e longo, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Mas o que mais me perturbou foram os olhos. Eram fundos, grandes demais, como se sugassem toda a luz ao redor. Ela não disse nada,
Não seja sincero. Não se mova. Apenas fiquei ali, trabalhando diretamente para mim. Um frio subiu pela minha espinha. Fiz um aceno de cabeça, tentando parecer educado. Nenhuma ocorrência. Nem sequer piscou. Apenas escondido ali, como um monumento. Apressado, entrei no meu apartamento e fechei a porta com força. Aquele olhar ficou preso na minha mente. Tentei esquecer, convencendo a mim mesmo de que era só uma mulher estranha. Afinal, todo ambiente tem alguém esquisito. Mas então os ruídos foram gerados. Na primeira noite, acordei sobressaltado. Um barulho arrastado, vindo da parede ao lado, como se algo estivesse sendo puxado lentamente pelo chão de madeira. Minha mente tentou racionalizar. Talvez fosse apenas alguém movendo móveis tarde da noite. Talvez o prédio tivesse um encanamento barulhento. Mas então, na noite seguinte, vieram os riscos. Acordei às 3 da manhã com o som de unhas raspando contra a madeira, contra a minha parede. Longos, persistentes, como se alguém estivesse tentando cavar um buraco através da estrutura. Eu protejo a respiração. Fiquei paralisado na cama, ouvindo aquele som horrível por minutos que pareciam horas. E na terceira noite, o pior aconteceu. Eu não ouvi cicatrizes, nem móveis sendo arrastados. Desta vez, eu ouvi rir, baixas, contidas, como se alguém estivesse segurando o riso. Mas havia algo estranho naquela risada. Não era de alguém se divertir. Não era humano. Era mecânica, vazia. Como se os lábios rissem, mas o resto do corpo permanecesse inerte. Foi então que ouvi a voz sussurrada. Uma voz baixa, abafada, bem do outro lado da parede. Não olhe para ela. Não olhe para ela. Meu coração disparou. Senti um arrepio subir pelo meu corpo inteiro. Quem estava falando isso? Acordado e tremendo, esperei o amanhecer. Assim que o sol apareceu, saí do apartamento. Eu preciso saber mais. Encontrei um vizinho mais velho no fim do corredor. Um senhor franzino, de expressão cansada, que morava ali há décadas. Você conhece a mulher do 303? Tentando parecer casual. Mas a ocorrência dele foi imediata. Seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou pálido. Por que pergunta? Minha garganta está seca. Eu a vi, engoli em seco. Mas algo nela me incomoda. Ando ouvindo coisas à noite. O velho me encarou por um longo momento antes de murmurar. Filho, esse apartamento está vazio há anos. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Isso não pode ser. Eu a vi. O homem suspirou e olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. A última pessoa que morreu lá desapareceu. Ele disse, em tom baixo. Nunca encontrei o corpo, mas tinha uma coisa estranha na cena do crime. Minha pele se arrepiou. O quê? Ele hesitou, depois murmurou. O espelho do quarto estava quebrado, e havia algo sem reflexo. Me inclinei para a frente, suando frio. Algo? O quê? O velho respirou fundo. Um rosto que não pertence a ninguém ali. Um peso gelado afundou meu peito. Eu não durmo naquela noite. Mas então, algo pior aconteceu. Na madrugada seguinte, enquanto terminava de arrumar minhas malas para sair daquele inferno, algo me paralisou. A porta do 303 estava entreaberta, e de dentro vinha um som. Sussurros. Não olhe para ela. O corredor estava escuro. O mundo parecia escuro ao meu redor. Minha pele queimou, mas meu corpo se moveu sozinho. Empurre a porta lentamente, e o apartamento estava vazio. Paredes descascadas, móveis cobertos de poeira, mas no centro da sala havia um espelho enorme, rachado de cima a baixo. E então eu vi, no reflexo, havia uma mulher parada atrás de mim. Minha respiração falhou, minha pele gelou, mas quando eu virei, não havia ninguém. O horror tomou conta de mim. Meu corpo queria correr, fugir,
mas meus olhos estavam grudados no espelho. Ela ainda estava lá. E então, ela sorriu. Um sorriso que não transmite a esse mundo. Não me lembro de sair dali. Só lembro do meu coração batendo como um tambor ensurdecedor. Mas agora, algo mudou. Porque, desde aquela noite, toda vez que olho para um espelho, ela está lá, sempre pare, sempre esperando. E eu sei que, em breve, ela não vai mais ficar sem reflexo. Ela vai sair,